Lá, Egito Antigo, mais uma vez, parte 2. Então, olha só, eles eram muito religiosos, né? Eles acreditavam que os próprios deuses tinham ensinado o ser humano a agricultura. E o Deus, que era considerado o grande, é, o primeiro grande agricultor, o que tinha ensinado os seres humanos, o mais importante dos deuses, eram muitos deuses, era Osíris. E aí a história de Osíris é muito interessante. Osíris era um deus muito bondoso, ensinou o ser humano a plantar, criou tudo o que você pode imaginar, né? E aí ele tinha um irmão e uma irmã. A irmã dele era Ísis, ele era casado com ela. Esse era um costume entre os egípcios. A classe dominante casava os irmãos. E dizem que eles se amavam desde a barriga da mãe, já que eles eram gêmeos. E o irmão dele era um irmão malvado, Sete, o deus serpente, que essa é outra característica dos deuses egípcios, né? Eles têm metade humana e metade animal, né? O nomezinho técnico é antroposomórfico. Vocês vão ver no texto de vocês. E aí, o deus cabeça de serpente, o Sete, era um deus malvado. E um dia Sete convidou o Osíris para um jantar. Todo mundo disse, não vá, Sete é perigoso, não vá vê-lo sozinho. Mas Osíris disse, mas é meu irmão, muito bondoso, né? E a bondade é a irmã da ingenuidade, né? E aí ele acabou indo jantar com Sete. Antes mesmo do jantar acabar, Sete se desentendeu com Osíris e o matou. E mais ainda, transformou o corpo dele em picadinho. E como se não fosse suficiente, jogou os restos mortais de Osíris no rio Nilo. Ísis, quando soube da notícia, disse, eu disse para ele não ir só, e chorou. Horus, o filho dos dois, o deus cabeça de coruja, também chorou bastante e fez uma promessa. Ambos fizeram uma promessa. Eles iriam vasculhar todo o rio em busca dos restos mortais de Osíris para que ele tivesse um sepultamento digno. E aí eles vasculharam o rio de cima a baixo. Imagina, gente, vasculhar o rio Nilo é uma coisa realmente para Deus, né? Vasculharam o rio Nilo inteiro e conseguiram juntar todos os pedacinhos do corpo do Osíris, menos uma determinada parte muito específica da anatomia do Osíris. Isso mesmo. Que foi comido por um peixe. E aí eles embalsamaram o corpo, mumificaram, e quando finalmente o Osíris estava mumificado em perfeitas condições, ele ressuscitou. E aí vejam, essa é a grande crença principal dos egípcios por toda a história deles de mais de 3.500 anos. O corpo, uma vez mumificado, ressuscita no final dos tempos. Osíris, é claro, era um deus, ressuscitou antes, né? Sem Bilal. Mas, enfim, ele ressuscita, e aí, olha só, todo esse conjunto de mistificações do povo egípcio acompanhava eles a vida inteira, né? Porque, vejam só, a ideia do sol, né? O sol que se põe e nasce, o sol que morre e ressuscita todos os dias, garantindo uma boa colheita, né? As enchentes do rio Nilo, porque todo ano o rio Nilo, quando determinado mês, ele enchia, molhava as margens, e aí, como um reloginho, em determinado outro mês, ele recolhia e as margens ficavam férteis, né? Ou seja, né, os ciclos de nascimento, morte e ressurreição. Essa é a grande crença dos egípcios e a grande contribuição dos egípcios para a nossa era. Exatamente, os egípcios acreditavam em vida após morte. Antes, as pessoas não acreditavam nisso. Exatamente. Por exemplo, os mesopotâmicos. Os mesopotâmicos achavam que o que existia depois da morte era o pó. E acabou. É possível que os mesopotâmicos curtissem mais a vida, achando que não tinham outra vida para eles serem recompensados, né? Mas os egípcios inseriram a ideia de que a alma é eterna e que o corpo é só um receptáculo e que a alma ela vai sair do corpo, mas um dia vai voltar para o corpo, né? Numa ressurreição pós-morte, né? Qualquer semelhança com o cristianismo
Exatamente. Com a ideia de que quem acredita em Cristo um dia vai ressuscitar, não é mera coincidência. Nós chupamos isso dos egípcios. Certo? Então, os egípcios também, eles acabaram colocando outras coisas, outros legados para a nossa sociedade. Não foi só isso, não. E aí, terminando a lenda, né? Ísis, Osíris e Horus, né? Se juntaram, fizeram um exército e derrotaram Sete. E aí passaram a reinar sobre todos os deuses. Né? Sete, o irmão malvado, aquele lá, da cabeça de serpente, né? Que matou o próprio irmão. Né? Mais uma vez, né? Não está tão longe aí Caim e Abel, né? Mas vamos continuar. Então, a grande crença dos egípcios era na vida após morte. Né? E para garantir isso, para garantir que você seria mumificado e que um dia você iria ressuscitar, você tinha que ser um bom egípcio. Né? E como é que era um bom egípcio? Um bom egípcio era um egípcio obediente, que não desafiava os deuses, que não desobedecia o faraó, que entregava a sua colheita, né, no fim do mês todinha, sem esconder nada, né, para o fiscal, para o senhor do templo, né, para que depois fosse redistribuído, né, e que, obviamente, né, os ricos ficassem com a maior parte. Enfim, era alguém que não questionava, certo? Mas alguém também que se dedicava às obras de adoração dos deuses. E aí vem a questão dos grandes monumentos, né, dos egípcios. Até hoje, quando você vê uma obra, né, gigante do governo, você diz, mas essa obra é faraônica. Por quê? Porque as obras dos egípcios eram muito grandes mesmo, certo? Por exemplo, as pirâmides, vocês já viram as pirâmides, né? As pirâmides, gente, elas têm 60, 80 metros. Elas são muito grandes, né? E elas são túmulos para enterrar os faraós. Só isso. Ou seja, aquele monstro gigante só tem uma pessoa enterrada. Às vezes, o faraó e seu séquito. Imagina só, um punhado de gente enterrado num túmulo gigante, um mausoléu gigante, né? Então, é muita megalomania, né? E durante muito tempo acreditou-se que escravos tinham construído os templos, essas pirâmides e os templos egípcios. Hoje em dia se sabe que não. Que, em realidade, a mão de obra escrava ela não consegue produzir, porque um dos defeitos da mão de obra escrava, né, além de, claro, ser extremamente desumano, é não ser eficiente do ponto de vista técnico. Ou seja, naquele tempo que nós sabemos que foi construída a pirâmide, que demorou décadas, né, a mão de obra escrava não seria capaz de construir algo tão grande. E, na verdade, possivelmente, algo tão grandioso só seria construído em tão pouco tempo com a mão de obra de adoradores fiéis. Exatamente. Você não conhece aquelas pessoas que arrumam a procissão com pedra na cabeça? Pois é. Descalço? Chicoteando? Pois é. Os egípcios acreditavam que se eles trabalhassem para a construção dos grandes templos, dos grandes mausoléus, né, dos instrumentos de adoração divina, de adoração do faraó, eles garantiriam, né, a ressurreição e a vida pós-morte. Por isso eles trabalhavam tanto e de forma tão dedicada. E aí você pergunta, mas professor, quais as técnicas que eles utilizavam para construir coisas tão grandes, sendo que eles não tinham máquinas, sendo que eles não tinham, né, grandes sistemas de engenharia? Como é que eles construíram? Ninguém sabe. A verdade é essa, gente. A gente tem suposições. Mas as técnicas não foram bem documentadas. E a história do Egito é muito grande e cheio de, vamos dizer assim, conturbações. E, portanto, muitos documentos se perderam também. E o historiador, você deve aprender, lembrar na aula de introdução à história, não faz história sem documentos. Então, nós não temos como saber como eles construíram isso tudo, né? Não, nós sabemos que foi através da mão de obra dos fiéis, né? Nós temos alguma suposição de que eles usavam um sistema de roldanas para puxar os grandes blocos de pedra. Mas imagina, gente, você arrastar pelo deserto aqueles blocos de pedra gigantes, pesando toneladas, e ainda empilhá-los até 80 metros. Que loucura, né? Aí uma outra coisa que as pessoas falam em geral. Olha, esse negócio aí de ter pirâmide em todo lugar do mundo, tem alguma coisa suspeita aí. Por que os povos na antiguidade, mesmo os da China, do Vietnã, do Laos, do Camboja, das Américas, construíam pirâmides? Por quê? Tem algum mistério aí. Aí as pessoas ficam procurando teoria da conspiração,
aliens verdinhos que vieram ensinar, né? Alguma coisa assim. E na verdade, gente, a razão é a mais simples possível. Pirâmides, elas imitam a forma da natureza mais fácil de se formar, que é a duna. Ou seja, a duna ela tem justamente aquele formato, que é um formato resistente, difícil de desmoronar. E por isso, todos eles construíram pirâmides. Né? Parece uma explicação muito básica, né? Mas infelizmente, às vezes, as explicações mais básicas e as menos conspiratórias e elucubradas, né, são as melhores. É igual que por que as pessoas perguntam por que o número 7 é sagrado em várias sociedades, né? A explicação é tão banal, né? E que até ofende as pessoas, né? 7 são os números dos orifícios do corpo. É claro, do homem, né? Porque essas sociedades eram patriarcais. Né? A mulher tem 8 buracos. Né? Mas enfim. E aí, por isso, o 7 é sagrado, né? Assim como o 3, né? Por que o 3 é sagrado? Bom, a pirâmide tem 3. O triângulo, a forma mais perfeita, tem 3. O pai, o filho e a mãe são 3. Né? Uma pirâmide é a forma geométrica mais resistente. Então, é básico o 3 ser sagrado, né? Então eu vejo, né? Não é uma coisa assim tão absurda, né? Tão mirabolante, né? São explicações, na verdade, muito mais simples. Já deu 11 minutos de novo, olha o negócio rápido, eu vou interromper de novo.